O maior milagre da sua vida começar com uma ordem que não faz sentido. E se Deus estivesse prestes a mudar completamente o seu destino? Mas tudo dependesse de um passo que exige deixar para trás aquilo que hoje parece segurança. A história que revela esse segredo começa no silêncio de uma cidade antiga chamada Ur dos Caldeus. Ali vivia Abrão. O capítulo anterior já mostra o cenário familiar. Essa é a história da família de Terá. Gênesis capítulo 11, versículo 27. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Mas a narrativa rapidamente é marcada por dor. Harã morre ainda em sua terra natal. Gênesis capítulo 11, versículo 28. Deixando Ló, seu filho, sob os cuidados da família. Abrão era casado com Sarai e o texto registra algo curto, mas pesado. Sarai era estéril, não tinha filho. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Naquela cultura, filhos representavam continuidade, herança e futuro. A esterilidade não era apenas uma condição física, era um silêncio constante sobre a promessa que parecia impossível. Terá então decide partir. Ele toma Abraão, Sarai e Ló e sai de Ur em direção a Canaã. Gênesis capítulo 11, versículo 31. O destino estava definido, mas, ao chegarem a Harã, eles se estabeleceram ali. A jornada para no meio do caminho. O texto diz que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 32. Ele começou, mas não concluiu. Quantas pessoas iniciam algo inspirado por Deus, mas se acomodam no meio da rota? É nesse cenário que o chamado acontece. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: E disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não há mapa, não há detalhes, não há explicação. Há apenas uma promessa. O versículo 2 diz: Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E mais: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagine o impacto dessas palavras no coração de um homem de 75 anos. Gênesis capítulo 12, o versículo 4, diz que Abraão, casado com uma mulher estéril, agora ser pai de uma grande nação, ter descendência e ter um futuro. Humanamente improvável e espiritualmente possível. E então vem a resposta que muda tudo. Gênesis capítulo 12, versículo 4 diz: E partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Essa frase é o divisor de águas. Ele não exige garantias, não pede sinais adicionais, não negocia termos. Ele parte. Leva Sarai, leva Ló, leva todos os bens que havia adquirido e os servos que possuía em Harã. E o texto afirma com simplicidade poderosa: e chegaram à terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Ao contrário de Terá, Abraão concluiu a viagem. Aqui está o primeiro segredo para mudar de vida sem perder a fé, a obediência completa. A fé de Abraão não ficou no sentido de que Deus falou, ela se transformou em movimento. E ao atravessar a terra até o carvalho de Moré, em Siquém, a Bíblia faz questão de registrar um detalhe. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Gênesis capítulo 12, o versículo 6. Ou seja, a promessa não anulava os obstáculos. Então o Senhor aparece novamente e declara: A tua descendência darei esta terra. Gênesis capítulo 12, o versículo 7. E mais uma vez, descendência. Ainda não havia filho, ainda não havia herdeiro, mas havia uma promessa. E qual é a reação de Abraão? Que mesmo em meio a esse cenário, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 7, que ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Antes de construir casa, ele construiu um altar. E antes de estabelecer território, ele estabelece a adoração. Depois ele segue para a região montanhosa a leste de Betel, arma sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Air ao oriente, e novamente edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Com
conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 8. E em seguida continua sua jornada rumo a Negueb, Gênesis capítulo 12, versículo 9. Abrão está em movimento constante, mas algo nunca muda: a sua devoção. Esse é o segundo segredo. Cada mudança precisa ser acompanhada por altar. Muitos mudam de cidade e deixam Deus na cidade antiga. Mudam de fase e abandonam seus princípios. Mudam de posição e perdem a dependência de Deus. Abraão não. Por onde ele vai, Deus vai com ele. Em cada novo território ele invoca o nome do Senhor. Séculos depois, o autor de Hebreus resumiria essa atitude dizendo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ele não caminhava por explicação, ele caminhava por confiança. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, reforça essa dimensão da fé ao afirmar que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mesmo quando as circunstâncias diziam não, ele escolheu acreditar o que Deus havia dito. Aqui está o coração de Gênesis capítulo 12. Mudar de vida não significa abandonar a fé, significa confiar nela ainda mais. Abraão deixou sua terra, mas não deixou Deus. Saiu da casa de seu pai, mas não saiu da presença do Senhor. Mudou de geografia, mas não mudou de convicção. O segredo não estava na terra, estava na voz que o chamou. Talvez hoje alguém esteja em Harã, acomodado no meio do caminho. Talvez alguém esteja ouvindo um chamado, mas esperando garantias antes de obedecer. A história de Abrão nos ensina que a fé verdadeira não exige ver o destino para dar o primeiro passo. Ela confia, e quando o homem obedece, Deus sustenta a sua jornada. E se essa mensagem fortalece a sua fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal Histórias do Mundo Bíblico e continue conosco nesta caminhada pelas Escrituras. E não pare por aqui. A próxima história pode ser exatamente a direção que você precisa para dar o próximo passo. Que a fé de Abraão inspire a sua decisão hoje.